No vídeo passado eu tratei sobre percepção, isto, isto me referindo a um assunto que trata sobre pessoas, ou seja, administração de recursos humanos, do capítulo 2 deste livro aqui, ó, Recursos Humanos, do professor Hidalberto Chiavenato. Este livro está me ajudando na construção de uma playlist de administração de empresas, mas uma playlist específica de administração de recursos humanos, que juntamente com outras áreas gerais da administração, como administração estratégica, administração da produção, administração de marketing e administração financeira, compõem as principais áreas para a boa administração de uma empresa. Existem outras áreas? Sim, mas as principais são essas. Então, no vídeo de hoje, barreiras à comunicação, que faz parte ainda do capítulo 2 sobre pessoas. Então vamos lá, o processo de comunicação humana está sujeito a chuvas e tempestades. É que existem barreiras que servem como obstáculos ou resistências à comunicação entre as pessoas. Algumas variáveis intervêm no processo de comunicação e o afetam profundamente, fazendo com que a mensagem tal como é enviada se torne diferente da mensagem tal como é recebida. Bom, estamos falando sobre barreiras à comunicação, então sempre tem que tentar atrelar ou buscar nesse texto sempre essa relação, barreiras à comunicação. Na realidade, ocorrem três tipos de barreiras à comunicação humana: as barreiras pessoais, as barreiras físicas e as barreiras semânticas. Então, são três tipos de barreiras: barreiras pessoais, barreiras físicas e barreiras semânticas. Vamos então ao significado de cada uma delas. Barreiras pessoais são interferências que decorrem das limitações, emoções e valores humanos de cada pessoa. Então isso é uma barreira pessoal, quando envolve suas emoções, envolve seus valores, envolve as limitações que cada um tem desde sua criação. Isso são barreiras pessoais. As barreiras mais comuns em situações de trabalho são os hábitos deficientes de ouvir, as emoções, as motivações e os sentimentos das pessoas. As barreiras pessoais podem limitar ou distorcer as comunicações com as outras pessoas. Barreiras físicas são as interferências que ocorrem no ambiente em que acontece o processo de comunicação. Então veja, a primeira barreira pessoal, que envolve emoção, envolve criação, envolve limitação de cada pessoa e seus valores. Então barreira física são as interferências que ocorrem no ambiente em que acontece o processo de comunicação. Uma barreira física de fato, um trabalho que possa distrair, uma porta que se abre no decorrer da aula, a distância física entre as pessoas, um canal saturado, paredes que se antepõem entre a fonte e o destino, ruídos estáticos na comunicação por telefone, por exemplo. Então, barreira física, como a própria palavra já traz a ideia, né? Então, de fato, é uma barreira física, algo que você pode perceber ali na realidade. Então, pode ser um ruído, algo que lhe atrapalhe no trabalho, enfim, coisas desse tipo, distanciamento entre a sua unidade de trabalho e em outras pessoas, por exemplo. E por fim, as barreiras semânticas são as limitações ou distorções decorrentes dos símbolos através dos quais a comunicação é feita. Então veja, agora nós entramos numa questão simbólica, né? São as limitações, distorções decorrentes dos símbolos. Semântica, o que é semântica, inclusive na linguística, né? Semântica nada mais é do que o significado, então o estudo do contexto em si. Então, os símbolos através do qual a comunicação é feita, as palavras ou outras formas de comunicação, como gestos, sinais, símbolos, podem ter diferentes sentidos para as pessoas envolvidas no processo e podem distorcer seu significado. As diferenças de linguagem constituem barreiras semânticas entre as pessoas. E aqui nós podemos, inclusive, pensar até mesmo na maneira de se expressar, né? Ou mesmo na forma como uma pessoa se expressa com a voz mais alta ou menos alta, enfim, coisas desse tipo, no tom de voz ou no próprio vocabulário. Então isso tem relação, barreiras semânticas têm relação com isso. Esses três tipos de barreiras ocorrem simultaneamente, fazendo a mensagem ser filtrada, bloqueada ou distorcida. Então, ou a mensagem ela é filtrada ou bloqueada ou distorcida. Além da influência das barreiras, e isso aqui eu já vou deixar para o próximo vídeo, porque eu quero particionar, né, cada subitem para entender melhor. Então, no vídeo de hoje, deu para entender o que são barreiras à comunicação num contexto de administração de recursos humanos. Então, são três: barreiras pessoais, barreiras físicas e barreiras semânticas. Barreiras pessoais têm a ver com valor,
as emoções das pessoas, a sua criação. As barreiras físicas são de fato as barreiras físicas, podem ser aqueles ruídos, algo que atrapalha um ambiente de trabalho. E as barreiras semânticas têm a ver com a linguagem em si, ou seja, a diferença que existe no próprio vocabulário, na forma de se expressar, formas de comunicação. Basicamente são essas 3 barreiras à comunicação. No próximo vídeo, quero entender melhor sobre a influência das barreiras à comunicação, ou seja, 3 tipos de situações ruins que podem piorar ainda mais essas barreiras à comunicação. No vídeo de hoje eu fico por aqui. Estou construindo uma playlist de administração de recursos humanos nesse canal, que por sua vez faz parte de uma playlist de administração de empresas, que juntamente com administração estratégica, administração de produção, administração de marketing e administração financeira, compõe as principais áreas da administração. Beleza? Toda terça-feira, não, toda quarta-feira, um vídeo sobre administração de recursos humanos. No vídeo passado eu tratei sobre o quê? Tratei sobre percepção. Vou deixar aqui no final. Valeu!